Nestes meses, nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e essa série tem o tema Saia da Prisão. Então, estamos eu e o pastor Elias, que aliás não pôde estar presente nesta noite, pois está pregando também na igreja do Cutia, que é a igreja que nós estamos apoiando e ajudando nesse momento de desenvolvimento deles. Então ele pediu que eu comunicasse à igreja essa justificativa da sua ausência. Então, convido a igreja a continuarmos a exposição do texto de Filipenses, mas agora no capítulo 2, do versículo 12 ao 16. E Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Nós já lemos o suficiente da carta de Paulo aos Filipenses para entendermos que o problema da igreja de Filipos era a desarmonia entre os crentes. Desarmonia produzida pelo egoísmo, pela vaidade, pela falta de unidade. Nós vimos nos versículos anteriores que os crentes estavam brigando, a ponto de trabalharem na igreja pensando só na promoção pessoal, no anúncio, na propagação de um partido próprio, do seu grupo, trabalhando apenas para si mesmo, a favor apenas do seu egoísmo, da sua vaidade, apenas atrás do seu reconhecimento individual. A base dessa atitude, nós entendemos que é o egoísmo. Então, o que o pastor Elias nos trouxe no domingo passado é que Paulo nos incentiva a olhar o exemplo de Cristo e termos o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, se humilhou, que mesmo sendo Deus, esvaziou da sua glória e desceu à terra, se fez homem, morreu por mim e por você. Não pensou na sua vaidade, não teve egoísmo, mas humildade. Pensou nos filhos de Deus em que ele estaria salvando através desse sacrifício. Então entendemos que nos versículos anteriores do sermão passado, Paulo nos dá um chamado à obediência. E nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: assim como Jesus obedeceu ao Pai, os cristãos também devem obedecer. Paulo diz que o exemplo de Cristo, a sua humilhação e a recompensa de sua exaltação são a principal razão para viver em obediência. Qual é o problema que Paulo está lidando? Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Qual é o ensinamento que nós conseguimos tirar destas mensagens? Bom, o problema que Paulo está lidando é que as pessoas creem em Jesus, mas mesmo crendo, elas não o obedecem.
não observam os seus ensinamentos, não observam a sua vinda à terra e não colocam em prática. Elas dizem crer, elas anunciam serem cristãos, crentes, filhos de Deus, mas não observam o comportamento que Cristo teve quando veio à terra. Não observam o comportamento do Deus encarnado, do Deus que adora, que eles adoram, mas não o obedecem. E como resultado, eles não colocavam em prática os ensinamentos que haviam recebido por meio da salvação em Jesus. E é por isso que Paulo nos diz para pôr em prática a nossa salvação. Mas como aplicamos isso em nossas vidas? Muitas das vezes, o fato de sermos cristãos, crentes, filhos de Deus, não muda nada em nós. Apesar de estarmos aqui reunidos todos os domingos, semana após semana, aprendendo, ouvindo a palavra que é a revelação do próprio Deus, isso não muda nada durante a nossa semana. Na segunda, na terça, na quarta, não somos cristãos. Os ensinamentos aprendidos e experimentados no domingo não refletem em nossas vidas. E fiquem tranquilos, porque eu não estou falando de vocês, dos outros, mas eu estou falando de nós. Eu me coloco nesse sentimento de que quando estamos aqui é tudo fácil, tudo perfeito, tudo lindo. Mas quando nós estamos em nosso trabalho é tão difícil nós lembrarmos dos ensinamentos de Jesus. Nós lembrarmos da sua vida. Nós nos lembrarmos das atitudes que ele teve durante a vida aqui na terra. Então, este é o nosso ensinamento. O que nós cremos precisa, deve refletir em nosso modo de vida. Isso que é pôr em prática a nossa salvação. Aquilo que recebemos do Senhor deve refletir em nossas vidas. Devemos espelhar e refletir, anunciar a luz da salvação. Bom, mas o que é que nós cremos? Nos capítulos anteriores ao versículo 2, em que nós lemos agora há pouco, e que foi lido pelo pastor Elias no domingo passado, Paulo cita uma canção. E eu vou ler ela agora, mas não de acordo com as escrituras, mas como uma canção moderna, mas os irmãos vão entender depois. E a canção é Todo Joelho, baseada em Filipenses 2, da banda Canto Verbo. E a canção diz o seguinte: tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus não tirou proveito disto, antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens, se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Aleluia. Esta é uma canção moderna. Mas o que Paulo cita nos versículos 6 ao 11 é o chamado hino cristológico. Paulo está utilizando aqui uma canção que as pessoas já conheciam na igreja de Filipe. Uma canção que trazia à memória da igreja a teologia cristã. Numa época em que ainda não tinha o Novo Testamento, o cânon formado e completo e entregue a todos, como temos hoje. Então, ele utilizava de uma das primeiras expressões de adoração dos cristãos. E usa essa canção para fundamentar toda a discussão da carta. Observando bem esta canção, percebemos que ela fala sobre a encarnação. Fala sobre o nascimento de Jesus, o desenvolvimento da vida de Jesus, que veio em forma humana, nasceu como homem, se humilhou, foi obediente. Fala do ministério de Jesus, a crucificação, fala da sua morte, da sua ressurreição
e da volta de Jesus. Temos todo o Novo Testamento comprimido em uma música, em uma canção, em um poema, que abrange tudo a respeito de Jesus, da encarnação à escatologia, do nascimento à volta de Jesus. Um Deus que se fez servo, se humilhou e morreu por amor a nós. Que não pensou em si mesmo, que não foi vaidoso ou egoísta, mas pelo contrário, mesmo não merecendo, se colocou em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Precisou esvaziar-se da sua glória, se fazer com o homem para redimir o meu e o seu pecado. É nisso que nós cremos. Esta é a nossa teologia. Este é o Deus que nós servimos. E é isso que precisa refletir em nossas vidas o exemplo de humildade do Deus soberano que se fez homem por amor a mim e a você. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esta teologia que liberta a nós e liberta ao próximo quando reflete em nossas vidas. Mas o que é teologia? Em minhas palavras, teologia é o estudo sobre Deus. Teo, Deus, logia, lógica, estudo, conhecimento, como biologia é o estudo sobre a terra, como a antropologia é o estudo sobre os seres humanos, teologia é o estudo, é o conhecimento sobre Deus. Em termos bíblicos, teologia é a busca pela razão da nossa fé, como é nos orientado em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15. Mas neste contexto, não é tão interessante para nós, não nos interessa tanto o que é teologia, mas o que não é teologia. Teologia não é apenas uma mera especulação filosófica, não é apenas o estudo sobre Deus, algo frio, que até alguns dizem esfria o crente. A teologia, ela não é parada, ela não é estática, ela tem movimento. Ela deve surgir efeito. A teologia, o conhecimento sobre Deus, deve produzir vida e não esfriar o crente, porque a teologia não é algo parado, imóvel, sem sentido, sem vida, mas teologia é algo que deve produzir vida quando colocado em prática. O que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento e a experiência não têm nenhum valor se não nos ajudam a viver nos vales da vida, se não nos capacitam a viver em amor e obediência. É isso que Paulo nos fala quando diz: ponham em prática a salvação de vocês. A salvação, da mesma forma que a teologia, deve produzir algo em nós, a ponto de surgir efeitos ao nosso redor, em nossas vidas. E isso vem do preceito teológico de que eu não faço coisas boas para ser salvo, mas eu faço coisas boas por conta da minha salvação. A marca da minha salvação são os efeitos dela em minha vida. É claro, nós somos justificados pela fé, mas a nossa fé é justificada pelas nossas obras. Nós entramos no conflito teológico fé e obras, onde aparentemente Paulo ensina, reflete, enfatiza mais a salvação pela fé. E Tiago, no Tiago capítulo 2, versículo 26, quando ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E muitas das vezes
algumas pessoas, ao lerem Tiago, entendem que a nossa salvação, na verdade, não se dá pela fé, como Paulo falou, mas se dá apenas pelas obras. Mas não. Nesta passagem, Tiago nos traz a reflexão de o que me adianta a fé se ela não sai das minhas palavras, se ela não se transforma em ações, em atitudes, obras. A resposta: não me adianta de nada. Não me adianta de nada todo saber teológico, todo conhecimento, toda experiência, se essa experiência não produz em minha vida obras. Se a minha vida não reflete a luz do Senhor, não reflete a vida de Jesus aqui na terra. Mas então, qual é o entendimento diante disto? Que as minhas obras testificam a minha fé, e é por meio da fé que nós somos salvos. Logo, as minhas obras testificam a nossa salvação. Por isso, devemos pôr em prática a nossa salvação. E repito, o que também foi anunciado e falado pelo pastor Josué nesta manhã: eu não faço coisas boas para ser salvo. Eu sou salvo e por isso faço coisas boas. Não devemos confundir que a salvação se dá por meio das obras, porque as obras são nossas. Somos nós que obedecemos, somos nós que nos arrependemos, fomos nós que cremos, nós que praticamos a justiça. E é por isso que Paulo nos lembra que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Os méritos são de Deus. Os méritos são de Cristo. Nós, por meio da fé, nos apropriamos daquilo que Cristo conquistou na cruz. E tudo isso somente pela graça de Deus, pelo favor imerecido, não por obras, para que nós não nos gloriemos nisto, mas pela fé. Um favor de graça, um favor sem merecimento algum. Se olharmos para nós, não acharemos nada. E é por isso que nós devemos sempre olhar para Cristo. Porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, para que assim cumprimos a boa vontade que é dEle. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse conhecimento teológico, essa teologia, esse preceito teológico não esfria o crente, mas nos liberta. Liberta da pressão de acharmos que é pelas nossas próprias forças que nós abriremos os portões do céu. Nos liberta do sentimento de que ao errarmos, perdemos tudo e estamos condenados ao inferno. Nos liberta do entendimento que somos tão pecadores, que erramos tanto, que o sangue de Cristo não é suficiente para nos perdoar. Mas quando declaramos isso, ao invés de estarmos sendo piedosos e reconhecemos como somos fracos, não. Se declaramos que o sangue de Cristo não é suficiente para perdoar o meu pecado, o meu maior pecado, declaramos que o sangue de Cristo não é tão poderoso. E o que John Piper nos diz, o grande teólogo batista americano, é que não há nada, não há pecado algum que o sangue de Cristo não é poderoso o suficiente para perdoar. É esse conhecimento que liberta. É esse conhecimento teológico que deve refletir em nossas vidas. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que ao ver a humanidade caída, perdida, se fez homem, esvaziou-se da sua glória, se humilhou, esqueceu da sua vaidade, por amor, morreu por mim
e por você. É isso que deve estar entronizado em nosso coração, eternizado em nossas mentes, mas não somente para guardarmos, mas para refletirmos em nosso dia a dia, ao nosso derredor, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que é as boas novas de Cristo, a salvação para os perdidos, a salvação para o pior dos pecadores. E quanto mais conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. Quanto mais nos banqueteamos na presença do Senhor, mais fome nós teremos. Conhecer mais de Deus não esfria o crente, mas ele reacende ou acende a chama de transformação. Transformação não só da sua vida, mas também daqueles que estão ao seu redor, da sua comunidade de fé e da sua comunidade como modo geral. Libertação e transformação que só o verdadeiro Evangelho é capaz de fazer. O verdadeiro Evangelho que espanta todo egoísmo, toda ambição pessoal, toda vaidade. Muitas das vezes, as pessoas não têm medo de conhecer a Deus, mas medo de, ao fazer isso, conhecer mais de si mesmo e ver que em nós não encontramos nada, além de vaidade, egoísmo e obediência, como a igreja de Filipos. Mas ao conhecermos a Deus, ao estudarmos a revelação contida em sua palavra, encontramos um caminho esse de simplicidade, de humildade e obediência. Ao conhecermos a Deus, percebemos o quão fracos e limitados somos nós. Isso, de certa forma, pode nos desesperar. Mas tem algo nesta revelação da palavra, nas Escrituras, que pode nos confortar. Em meio ao desespero, diante da ansiedade e da preocupação, nós encontramos no conhecimento teológico, no conhecimento sobre Deus, que Ele é infinito. E isso satisfaz o nosso anseio por completude. Nós encontramos que Ele é eterno. E isso satisfaz em nós o anseio por permanência. Encontramos nas Sagradas Escrituras que Ele é imutável. E isso satisfaz o nosso anseio por estabilidade e segurança. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos fracos, finitos, imperfeitos e pecadores. Mas Deus, aquele que é revelado nas Escrituras, aqueles que conhecemos depois de nos aprofundarmos da sua revelação, este Deus é soberano, infinito, perfeito e santo, em contraste a nós. Nós somos insuficientes, mas Deus é suficiente. É nele que encontramos tudo o que falta em nós. E eu acredito que a principal causa da perdição da humanidade é a busca, é o anseio, é a corrida desesperada por satisfazer algo, por preencher algo que está vazio dentro de si. E nas Escrituras, nós entendemos que este vazio é a falta de Deus. Nós acreditamos que Deus coloca em cada ser humano um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher. Nós buscamos de diversas maneiras preencher este vazio, mas nós não conseguimos.
E é por isso que a humanidade está tão perdida e caída. Por isso que estamos nessa devastidão de escuridão. É por isso que estamos perdidos e entregues às trevas. Porque a humanidade busca a vaidade, busca o egoísmo, busca preencher um vazio que existe dentro dela. Mas esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E é isso que deve refletir em nossas vidas. É isso que nós devemos entender e espalhar e falar do Evangelho. Não há nenhum lugar, não há nada, não há coisa alguma que pode preencher o vazio que existe dentro de você, a não ser Deus. O ensino de Paulo nos mostra que a doutrina sempre conduz ao cristianismo prático. Quanto mais estudamos teologia, mais humildes deveremos ser. E a humildade precede a obediência. E tudo isso para quê? Por que devemos viver em obediência? Por que devemos pôr em prática a nossa salvação? Para que serve o meu conhecimento sobre Deus? E é o que Paulo nos diz, nos responde no versículo 15. Para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. E quando Paulo fala mundo, ele usa a palavra cosmo, que faz referência ao universo. E o que é o universo, senão uma escuridão densa, terrível e aterrorizante? Nós crentes, nós cristãos, filhos de Deus, aqueles que fomos chamados de acordo com o seu propósito antes da fundação do mundo, estamos no meio desta escuridão, desta vastidão do universo. E nós devemos brilhar como estrelas. Estrelas que são aquilo que dá beleza ao ambiente. E que sem elas só há escuridão. Devemos ser obedientes e colocarmos o que cremos em prática, para refletirmos como as estrelas a luz de Cristo no mundo. E a luz de Cristo é a que traz salvação para aqueles que estão perdidos na escuridão, nas trevas deste mundo. É para isso que devemos ser obedientes. É para isso que devemos pôr em prática o nosso conhecimento sobre Deus. É para isso que nós devemos pôr em prática a nossa salvação. Para sermos luz no meio da escuridão. Para sermos como um espelho que reflete a luz do Senhor. Sempre lembrando que a luz não emana, não surge de nós, mas vem do Senhor. Devemos ser luz para sermos exemplos de Cristo nesta geração. Devemos pôr em prática a nossa salvação para alcançarmos cada vez mais e mais almas ao Senhor. Esta é a nossa missão como cristãos. Este é o resultado do nosso dever de obediência, ganhar almas para o Senhor. E Paulo nos mostra que ser luz em meio à escuridão não é uma tarefa fácil. Nós vimos nos versículos anteriores, nos sermões passados, toda a dificuldade que Paulo trava, que Paulo vive em Roma, que simboliza a maior escuridão. Nós vimos quanto Paulo sofreu. Nós vimos o que Paulo teve que fazer para continuar em obediência, para continuar o plano do Senhor para a sua igreja. Tudo isso com o objetivo
de chegar até nós hoje. Pôr em prática tudo aquilo que cremos não é uma tarefa fácil. Não é nem um pouco fácil. Mas cabe a nós sermos obedientes, semelhante a Jesus, seguindo o exemplo de Cristo na cruz e espalhar ao mundo o conhecimento que nos libertou, que nos tirou da escuridão, tendo em mente que não será por nossa capacidade, mas de Deus, que é aquele que produz em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Tudo isso nós devemos fazer como Paulo, sempre lembrando da iminência da chegada do dia de Cristo, que é o que ele diz, no versículo 16, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Paulo fez tudo isso. Paulo sofreu perseguição em Roma e por toda a Europa. Paulo fugiu, Paulo sofreu, Paulo foi humilhado, tendo sempre em mente a salvação. Tendo sempre em mente que um dia, o dia de Cristo virá. Dia de Cristo, que é a volta de Jesus. É o dia em que Jesus voltará para nos buscar. E nós ressuscitaremos com Ele, com corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, e viveremos na eternidade com Ele. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa motivação. E em conclusão, o conhecimento teológico, o conhecimento sobre Deus, a vida de Cristo, o exemplo de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, deve refletir em nossas vidas. Nós devemos pôr em prática o conhecimento que nós temos sobre Deus. Nós devemos pôr em prática as nossas obras. Obras que testificam a nossa fé. E fé que é por meio dela que nós somos salvos. Então, devemos pôr em prática a nossa salvação. E tudo isso para sermos luz. Tudo isso devemos fazer em obediência, sem reclamação, sem murmuração. Porque este é o plano de Deus para nós. Nós, como os filhos de Deus, como aqueles que foram escolhidos e chamados especialmente antes da fundação do mundo, devemos ser luz para este mundo caído, espalhando o Evangelho, espalhando as boas novas de salvação aos pecadores e perdidos. Boas novas que é o anúncio de que o sangue de Cristo é suficiente para salvar o pior dos pecadores. Que não há pecado maior, não há pecado tão terrível, não há vida inteira de pecado, que o sangue de Cristo não é suficiente para perdoar, para lavar e redimir, para trazer a salvação. Este conhecimento, este entendimento não deve ficar só em nós, não deve parar aqui, mas nós devemos pôr em prática a humildade do Senhor, pôr em prática a obediência de Jesus a morrer na cruz, para que nós sejamos como cartas vivas, para que nós sejamos, talvez nós sejamos a única fonte, único contato de uma pessoa com o Evangelho. Então, por isso que Paulo nos diz que nós devemos pôr em prática a nossa salvação, para sermos luz, para refletirmos a luz do Evangelho,
sempre com humildade, lembrando que essa luz não vem de nós apenas refletimos a luz que vem do Senhor. Sempre lembrando do dia de Cristo. Essa é a nossa motivação, essa é a nossa esperança. Cristo virá nos buscar. As maravilhas deste mundo são apenas pequenos vestígios, pequenas amostras. Os amores, as paixões, as felicidades, as alegrias deste mundo são apenas demonstrações daquilo que nós viveremos na eternidade. Quando estivermos diante da presença, diante da plenitude da presença e da graça de Deus. Nós não viemos neste mundo para sermos felizes. Nós não viemos neste mundo para satisfazermos os nossos desejos. Mas Deus nos dá um dom gracioso pela sua bondade de experimentarmos a felicidade. E a nossa esperança é que essa felicidade nós viveremos ela em plenitude, sem tristeza e sem dor, pela eternidade ao lado do Criador. Convido a igreja a ficar de pé. E que neste momento você tenha a oportunidade de reconhecer diante do Senhor a sua limitação. Reconhecer diante do Senhor a sua vida de pecados. Reconhecer diante do Senhor que você sabe que não é com a sua própria força que você vai conseguir vencer o pecado, mas é pela força que vem do Senhor. Então, neste momento, eu quero que nós juntos imploremos para o Senhor que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos encha do Teu Espírito Santo até transbordarmos, para estarmos capacitados e aptos para cumprir o Seu propósito em nossas vidas, para cumprir o Seu querer em nossas vidas, que é sermos luz em meio à escuridão deste mundo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, reunidos como igreja, para Te pedir, Senhor, e na verdade antes reconhecer que somos limitados, que somos, Senhor, incapazes de vencermos os nossos pecados sozinhos. Mas nós sabemos que é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, para que cumpramos a sua vontade, qual é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, neste momento nós imploramos ao Senhor, nos ajuda, nos dê força, abra as nossas mentes e o nosso coração para o conhecimento da revelação que está contido na Tua palavra, para que nós não tenhamos medo de conhecer a Ti, que não tenhamos medo de nos aprofundar no conhecimento do Senhor, mas que nós, na verdade, tenhamos anseio de conhecermos a Ti, anseio de estudar a Sua palavra, de estudar a palavra de salvação que o Senhor trouxe ao mundo. Então o Senhor nos ajuda e nos dê força a conhecermos estas coisas, essa verdade revelada nas Escrituras, mas que não guardemos somente para nós, mas que nós coloquemos em prática, para que a nossa fé resulte em obras, e que essas obras testifiquem a nossa fé, a nossa salvação. Sabemos que não é por causa dos nossos méritos, das nossas obras, daquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias forças, mas é pelos méritos de Cristo na cruz, é pela fidelidade de Cristo na cruz que nós fomos salvos. É pela obediência do Senhor que nós fomos salvos. É pela humildade de Cristo que nós fomos salvos, pelo sofrimento do Senhor na cruz. Então nos ajuda a colocar em prática todo este conhecimento, todas essas verdades, a ponto de sermos luz em meio à escuridão, em meio às densas trevas que este mundo está entregue, Senhor. E que a nossa esperança e a nossa motivação diária seja o dia de Cristo, o dia que o Senhor virá nos buscar,
E nós ressuscitaremos, não mais com estes corpos pecadores, falíveis, falhos, imundos, mas com corpos glorificados. Agora todos nós estaremos justificados dos nossos pecados, limpos eternamente, para vivermos a eternidade ao seu lado, experimentando da plenitude da sua graça, Senhor. Que estas verdades estejam conosco todos os dias das nossas vidas. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.